Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do curso de Vue, aqui do Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai falar sobre hierarquia de componentes. Um assunto aí super importante também para entender como é que se constrói, né, um aplicativo com Vue, né, e também com outros frameworks que utilizam componentes também como um dos seus recursos, tá? A gente vai conseguir ter uma noção geral melhor de como utilizar componentes. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Deixa o teu like, que vai ajudar o YouTube a compartilhar com mais pessoas. E também toca a sineta para receber as notificações aí dos próximos vídeos e também nossos cursos, ok? E aqui na descrição tu encontra o link para os nossos cursos lá da Udemy, naquele precinho camarada, nosso blog e também as redes sociais, ok? Então, bora começar aí. O que é a hierarquia de componentes? Eu boto aqui primeiro que é comum os componentes terem outros componentes que dependem deles, tá? Então, a gente vai ter aí uma árvore de componentes, a gente vai estar criando uma estrutura um pouco mais complexa. Por exemplo, a gente tem aí uma view de um cadastro de cliente. E aí a gente tem dentro desse cadastro de cliente um formulário, que pode, né, não necessariamente precisa, mas geralmente é feito assim, é um componente dessa view. Então a gente vai estar importando esse formulário dentro da view, como a gente fez aqui com os componentes que a gente já criou. Ok. Porém, dentro desse formulário, a gente pode subdividir, por exemplo, os inputs em mais componentes. Então, cada input pode ser um componente isolado. Um componente de input de texto, um de select, um do botão de submit e assim vai, tá? Tem gente que prefere componentizar o máximo possível, é interessante, tá? Porém, determinados projetos que não precisam disso, então tu acaba criando uma complexidade desnecessária, às vezes, né? Ou talvez, como eu coloco aqui, a gente precisa tomar cuidado para não acabar virando uma bagunça, né? Exemplo, se eu crio um input text para todo o meu projeto e isso é interessante, dá para usar assim, ok, a gente pode fazer desse jeito. Agora, se eu vou lá e crio um componente para cada input text de cada formulário, eu vou ter aí zilhares, milhares de input text como componente. Aí já não vale a pena, porque a gente vai ter que manter isso tudo também. A ideia do componente é que a gente crie para poder reutilizar. Então, se ele vai poder ser reutilizado em dois formulários diferentes, opa, já é interessante criar um componente daquele input, ok? É assim que a gente tem que pensar, né? Claro que isso é bem resumido, né? Mas eu estou dando a ideia principal de como criar novos componentes, né? Como componentizar mais os nossos componentes, né? Subdividir ele em componentes para poder estar reutilizando esse cara em outros locais. E claro, né, com o avanço do curso, a gente vai aprender outros recursos de componentes que vão dar mais vida ainda a essa ideia de componentizar mais coisas, ok? Eu boto com essa divisão, a gente vai ter componentes em subcomponentes, né? Separando ainda mais as responsabilidades de cada um dos componentes. Então, é o que torna interessante. A gente vai conseguindo moldar o projeto e reaproveitar muito código. Ou, por exemplo, se eu tenho essa questão aí de vários input text, eu vou poder replicar o mesmo componente várias vezes. Eu vou estar só alterando algumas propriedades deles, tá? E aí a gente consegue ter o reuso no mesmo formulário até, que é interessante, beleza? Então, a gente vai ver isso aí ao longo do curso também, mas eu queria mostrar isso para vocês agora, para a gente ter uma introdução melhor dos componentes ainda. Então, bora para a prática e chega de falar. Então, galera, vamos continuar aqui com o nosso projeto de client, sei lá, que a gente criou já algumas aulas atrás, não tem problema, a gente consegue continuar nele sem problemas nenhum ainda, tá? A gente vai aumentar ele, expandir ele, tá? O que acontece aqui? Eu vou criar um componente agora chamado aí pessoa, tá? Pessoa.view. Esse componente aqui, ele vai descrever uma pessoa, digamos assim, tá? Então, o que acontece? A gente vai estar colocando aqui a tag de template normal que a gente já aprendeu. A gente vai estar criando o script aqui também para poder exportar esse cara, né? E vou dar o export default aqui, né? A gente vai dar um name para ele. Então esse aqui vai ser o pessoa e a gente vai ter uma data que a gente pode colocar dados eventualmente, né? Se for necessário. Desculpa aqui, galera. Dá um return, né? Mas a grande sacada dele é que ele vai ter um H2 aqui que vai dizer: esta é a descrição da pessoa tal, tá? Então, aqui a gente vai colocar um nome, tá? Então vamos continuar esse exemplo de nome. Eu vou botar aqui, por exemplo, Matheus, né? Vamos colocar o meu nome que fica mais fácil as coisas para a gente se ater ao assunto.
Então a gente já aprendeu que a gente consegue colocar aqui dinamicamente o dado do data, né? Colocando a sintaxe de duas chaves. E agora a gente tem um componente pronto que a gente vai importar aqui. Então eu vou botar esse componente pessoa aqui. A gente vai precisar importar ele. Eu posso copiar essa sentença aqui. Vou trocar aqui para pessoa from componentes pessoa e também coloco aqui nos componentes desse componente, tá? Então se a gente vai lá para a aplicação, a gente vai ver aqui, ó, que vai ter o nosso componente lifecycle rodando aqui, mas o interessante é esse cara aqui, tá? Então eu tenho um novo componente, a gente já aprendeu isso, ele está importado ali. Só que agora esse componente ali de pessoa, ele vai aumentar, ele vai ter uma descrição de alguém e essa descrição ela vai ser utilizada em outras partes do nosso sistema, tá? Então a gente vai colocar ela aqui primeiramente, vou botar primeiramente eu tenho que envolver esse cara numa div, tá? Para não dar problema. Eu vou botar aqui um parágrafo, estou trabalhando no momento, como se ele tivesse escrito essa biografia aqui. Utilizo as seguintes tecnologias. Então, é meio que um currículo assim da pessoa, né? Ela está se descrevendo aqui. A gente vai ter uma lista, um LLI, vou botar algumas linguagens de programação, JavaScript, PHP, Python e beleza, né? A gente tem aqui agora um componente que descreve uma pessoa, ele tem um título e depois um breve resumo, tá? Só que como eu falei para vocês, aquele título ali, esse cara aqui, ele vai ser único desse componente. Beleza. Só que essa breve descrição ela vai ser reaproveitada em outras partes do sistema. Então, a gente teve a ideia de componentizar isso aqui para que a gente consiga ter realmente o reuso desse cara e possa estar implementando em outras views ou outros componentes se for necessário. Então, o que eu vou fazer aqui? Nossa primeira ação vai ser criar um componente novo. Então, eu vou criar o info.view. Esse info ele vai trazer as informações de um determinado usuário. Então, aqui a gente começa normal. A gente cria as tags de template, a gente cria a tag de script, né? Deixa eu só limpar aqui. A gente vai dar um export default, tá? A gente vai nomear esse cara e beleza. Agora, o que eu vou ter que fazer aqui é trazer as informações aqui para lá. Então, eu vou recortar mesmo. Vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui no template. Preciso botar uma div, né? Ele só aceita um componente Py. Ok. Então, a gente tem aqui o nosso novo componente. Ele não tem dados ainda. Ele é assim, ele traz as informações. Vamos entender que ele está trazendo de um back-end, né? A gente não vai simular isso agora para se ater ao conteúdo da aula. E agora a gente precisa aplicar essa ideia de reuso. Então, como é que a gente vai reutilizar esse cara? Eu vou importar o info aqui no meu pessoa. Então, aqui, ó, info, né? Importei ele. Agora preciso importar de fato, né? From. E onde é que esse info está? Agora, o info ele está na mesma pasta dos componentes, junto do pessoa. Então, eu vou botar ponto barra info. Não preciso entrar na pasta de componentes. E aqui, dentro do meu componente, posso botar embaixo do data ou embaixo do name, eu preciso botar aquela mesma sintaxe de components lá do app. Porque esse meu componente ele vai depender de outros componentes, tá? Então, ok. Aqui a gente importou e utilizou. Agora a gente vê ó, que o componente ele já está dentro de um componente. O info já está dentro do pessoa. Então, essa é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês nessa aula. A gente criou aqui uma hierarquia de componentes. A gente botou o app, e dentro do app temos pessoa, e dentro do pessoas temos info. Então a gente tem aqui uma árvore. A gente está criando uma árvore. Por mais que tenha um galho só, né, galera? A gente já tem aí 3 níveis, digamos assim, né? App, pessoa e info. Então, isso é perfeitamente possível. Dentro do info, eu poderia componentizar ainda mais, criar novos componentes aqui para inserir alguma coisa, tá? E aí eu iria aprofundando mais minha árvore. Mas é aí que a gente tem que se ligar também na bagunça que eu falei antes, né? Vai ser necessário, a gente vai reutilizar, é interessante para a aplicação? São questões que a gente tem que fazer antes de criar o componente. Claro que com a prática, com a vivência, isso vai se tornando mais rápido, quase que automático, tá? Mas aqui, como a gente está aprendendo, a gente tem que realmente refletir sobre isso se vai fazer sentido, né? Então, beleza. A gente aprendeu sobre a hierarquia. Agora, a gente já pode ter uma outra visão, tá? Desse app.view aqui. Porque
gente viu que exatamente as mesmas coisas que a gente está fazendo em app, a gente está fazendo em pessoa. Então, app nada mais é do que um componente também do Vue, tá? Ele não é uma entidade diferente. Apesar de ele não estar na pasta de componentes, ele é considerado um componente também. Ele age como um componente. Ele tem data, ele tem componentes que ele depende, ele tem um nome, ele importa componentes. Então, isso, eu não tinha falado isso ainda, para não confundir muito vocês, mas é interessante a gente pensar por esse lado também, que a gente consegue ter, né, essa diferença de paradigmas, porque a gente pensava que era, beleza, é o arquivo central da minha aplicação. Agora a gente já está vendo que ele nada mais é do que um outro componente de Vue, a gente pode tratar ele como tal. A gente pode botar Lifecycle Hook aqui, a gente pode inserir dados, modificar dados, inserir componentes, exatamente o que a gente pode fazer em outro que a gente tem no sistema, tá? Então, esse é o segundo conhecimento que eu queria passar para vocês aqui. E o terceiro, galera, que eu já deveria ter passado lá em componentes, mas ficou para trás, é a reutilização do mesmo componente, mas em questão de reaproveitamento dele, que eu falei antes, um input, um componente de input para cada um dos inputs do formulário. Então eu posso fazer isso aqui também. Olha só que interessante. Se eu copio e colo esse info aqui 3 vezes, tá? A gente vai ter a replicação desse componente e ainda como entidades diferentes, tá? Então, esses caras aqui, eles não são a mesma coisa. Eles podem estar representando aí etapas, dados diferentes, porque eles foram replicados. Ok, a gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas para o Vue, eles são 3 coisas diferentes. E percebam, né, que se fosse naquela questão do input, a gente poderia estar criando vários inputs para um formulário. Então a gente pode até exemplificar isso para ficar ainda mais claro para vocês, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um componente de form, que a gente vai utilizar agora, tá? Depois a gente pode deletar. Então eu vou criar rapidamente aqui, vou criar um formulário. E aqui eu vou exportar esse cara, né? Então export default. Vou botar aqui um name de form. E tá bom. Só isso já é suficiente, tá? E aqui dentro eu vou criar os meus inputs. Então eu vou ter aqui, ó, input text, ok? E agora, vamos dizer que nesse formulário eu teria 2 inputs text. O que muda nele é apenas a questão de eles terem dados diferentes, né? Esse aqui ser para o nome, esse aqui para o e-mail da pessoa. Beleza? E isso depois vai vir em propriedades que a gente consegue deixar eles dinâmicos. Mas como é que seria a ideia aqui de reaproveitar esses caras? Eu estaria criando aqui, ó, um input text, por exemplo. Ou até melhor, posso criar uma pasta aqui dentro desse cara, do components, botar form, criar aqui os componentes de formulário do meu sistema, perfeitamente normal. Eu vou botar aqui, ó, o input aqui dentro, eu vou dar um template, coloco esse cara, dá um export, script, né? Vou dar um export default aqui, e aqui eu vou dar um name input text, tá? E eu posso fazer a mesma coisa aqui, vou criar agora um submit.view. E aqui, em vez de ser um text, ele vai ser um tipo submit. Aqui ele vai ter um value de enviar. E aqui o nome dele vai ser submit, ok? E aqui nesse nosso formulário, eu vou apagar isso aqui tudo. Eu vou dizer que esse cara ele depende de alguns componentes. E aqui eu vou chamar quem? O input text e o submit. Só que eu preciso importar. Aqui, a galera, tirem ali se deixaram esse cara ali, tá? É normal. Então, eu vou fazer aqui um import, input text from. Aí eu tenho que entrar em form, né? Ponto input text view. Posso copiar e colar aqui. E aqui eu vou colocar que eu quero importar o submit.view. E aqui eu uso normalmente o meu input text 2 vezes, que seria o meu input de texto, e aqui o meu submit, né? Que é o meu input de envio de formulário. Por exemplo, eu quero que o submit ele tenha um texto diferente em cada formulário. Beleza, ele é o mesmo componente, a gente só está mudando o texto, depois a gente vai aprender como, tá?
Então vamos importar esse cara aqui. Antes eu só vou botar uma div em cada um dos inputs para quebrar a linha, tá? E vamos importar esse cara aqui no nosso próprio pessoa, tá? Então o cara vai ter um formulário embaixo para ele, sei lá, enviar um e-mail, não sei. Só dando uma ideia aqui, mas para a gente entender outros conceitos, né? Então aqui eu vou importar form. Da onde? Na hierarquia aqui de pastas, ele está na mesma pasta. Então, form. E aqui eu vou dizer que ele depende também de form, né? Então, agora se a gente olha lá, aqui na verdade, galera, eu errei o nome da pasta, aqui em form. Eu botei from e é form, né? A pasta que a gente criou. Agora sim, se a gente volta lá, a gente vê, ó, que a gente criou aqui um formulário, ele é totalmente componentizado. A gente basicamente tem alguns elementos, né, desse cara, só que os inputs, né, a gente criou componentes que ele está herdando, né, desse componente formulário aqui. Olha só, meu formulário e aqui, ó, isso quer dizer que a gente tem uma independência de componentes, né? Eu consigo inserir um dado para cada um e ele vai ser enviado, né, separadamente, digamos assim, para o nosso servidor. E então, galera, esse é o último conceito que eu queria passar para vocês. A reutilização do mesmo componente em um componente, tá? Isso é perfeitamente comum também. A questão de que o app.view é só mais um componente, né? Apesar dele estar centralizando as coisas. E também a gente pode estar importando componentes dentro de componentes infinitamente, criando assim uma hierarquia mais complexa, né? Uma maior estrutura de dependências no nosso projeto. E como eu falei lá no começo, isso pode ser uma bagunça ou pode ajudar muita gente na reutilização. Basta a gente raciocinar naquelas questões que eu falei para vocês, ok? Então, galera, essa é a aula de hierarquia de componentes. Ficou um pouquinho maior do que eu planejava, mas eu acredito que foi bem enriquecedora, ok? Então, não se esqueçam aí, se gostaram do conteúdo, de se inscrever no canal, ativa a sineta para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do curso de Vue. Também deixa o teu like, super importante. Se tu quiser ver algum outro curso também diferente aqui no canal, comenta aí, que eu vou anotar aqui na minha agenda, tá? E aqui na descrição tu encontra vários links importantes, como os nossos cursos lá na Udemy e também o nosso blog e as redes sociais. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Valeu!